Olá! Seja muito bem-vindo ao canal Transforma a Mente. E se você estiver tentando mudar sua vida do jeito mais difícil possível, lutando contra o reflexo, em vez de mudar a consciência que criou esse reflexo, pare por um instante e perceba como isso acontece. Você tenta consertar a conta, controlar a pessoa, mudar o cenário, apagar um problema, ou fugir de um medo. Mas quanto mais você tenta alterar aquilo que aparece fora, mas parece que a mesma realidade volta com outro rosto, outro nome, outra situação. Talvez o problema nunca tenha sido a realidade em si. Talvez o problema seja continuar discutindo com o espelho. No episódio anterior, você entendeu que não deve entregar poder ao mundo externo. Você viu que aquilo que você teme, espera ou idolatra só parece ter autoridade porque a sua própria consciência entregou poder a isso. A conta, o diagnóstico, o passado, a aprovação, o dinheiro. Tudo isso pode parecer maior do que você quando você esquece quem é a fonte. Mas agora, neste novo episódio da segunda temporada desta maravilhosa minissérie baseado no livro Sua Fé é Sua Fortuna de Neville Goddard, nós vamos ainda mais fundo. Porque Neville revela algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga a manifestação da realidade. O mundo externo não é seu inimigo. Ele não está tentando te punir. Ele não está contra você. Ele é apenas um espelho. E é por isso que o texto afirma: o homem se move em um mundo que não é nada mais nada menos do que a sua própria consciência objetivada. Essa frase é simples, mas se você realmente absorver aquilo que ela significa, algo dentro de você começa a se reorganizar. Porque se o mundo é a sua consciência objetivada, então a luta contra o mundo é, na verdade, uma luta contra uma imagem que já foi projetada. É como olhar para o espelho, não gostar do reflexo e tentar corrigir o vidro, enquanto mantém a mesma expressão no rosto. Se isso for verdade, então o problema nunca foi as circunstâncias e dores do mundo. O problema é continuar tentando mudar o reflexo enquanto mantém viva a mesma imagem interna. Você pode estar chamando de destino aquilo que é apenas uma autoconcepção repetida. Pode estar chamando de bloqueio aquilo que é apenas uma identidade antiga sendo refletida com fidelidade. É aqui que consciência cria realidade, deixa de ser uma frase bonita e começa a se tornar uma responsabilidade íntima. O poder da mente subconsciente não está apenas respondendo ao que você deseja, ele está respondendo ao que você aceita como natural sobre si mesmo. A lei da suposição não trabalha com esforço desesperado. Ela trabalha com o estado assumido. O eu sou não muda o espelho, quebrando o espelho. Ele muda a imagem que está sendo refletida. E fique comigo até o ritual especial no final. Porque hoje você vai experimentar uma pergunta simples, capaz de deslocar sua atenção do problema para a liberdade. Uma pergunta que pode te mostrar em poucos segundos que você não precisa vencer o reflexo. Você precisa mudar a face interior. E é exatamente por isso que tanta gente tenta manifestar dinheiro, riqueza, cura, amor e liberdade. Mas continua voltando ao mesmo lugar, porque tenta mudar o espelho, mas não muda a face. Existe um cansaço que não vem apenas do excesso de tarefas, de problemas acumulados ou de tentativas frustradas. Existe um cansaço mais profundo, quase invisível, que nasce de tentar mudar tudo por fora, enquanto a mesma imagem continua viva por dentro. E talvez você conheça esse cansaço muito bem. Você quer riqueza e abundância, quer aprender como manifestar dinheiro e aplicar técnicas de manifestação com mais clareza. Quer usar o poder da mente subconsciente de forma real, quer viver uma transformação mental verdadeira, daquelas que não ficam apenas no entendimento, mas começam a mudar a forma como você sente, escolhe e se posiciona diante da vida. Mas no cotidiano, quando a pressão aparece, você ainda tenta mudar tudo do lado de fora. Tenta controlar pessoas, tenta forçar resultados, tenta corrigir circunstâncias, tenta convencer o mundo de que você mudou. Enfim, tenta de todas maneiras resolver o reflexo sem tocar na causa. E é aqui que nasce o conflito. Você já sabe que consciência cria realidade. Você já ouviu que o eu sou é a origem, você já entendeu que a manifestação da realidade responde ao estado assumido. Mas, quando algo externo contradiz o que você deseja, uma parte sua
ainda reage como se o mundo fosse a causa, e você fosse apenas a consequência. Neville é direto quando diz: pare de tentar mudar o mundo, já que ele é apenas um espelho. Essa frase pode parecer simples, mas ela revela o erro de muita gente que estuda espiritualidade, lei da suposição e poder do subconsciente. Tentar mudar a vida sem mudar a autoconcepção é como quebrar um espelho, porque você não gostou da própria imagem. Você pode quebrar o vidro, trocar o cenário, fugir de pessoas, mudar de ambiente, apagar mensagens, evitar situações, mas se a imagem interna continuar a mesma, o reflexo encontra outro caminho para aparecer. Por isso, talvez você não esteja preso ao mundo. Talvez você esteja preso à versão de si mesmo, que continua projetando esse mundo. A versão que ainda se sente atrasada. A versão que ainda se vê sem apoio. A versão que ainda espera ser escolhida. A versão que ainda acredita que precisa provar valor antes de se sentir valiosa. Enquanto você reage ao reflexo, o subconsciente continua sustentando a mesma imagem. E a manifestação da realidade apenas repete aquilo que você continua aceitando como natural. Não porque a vida esteja contra você, mas porque o espelho está sendo fiel à face que você ainda não mudou. E então Neville revela o alicerce que quase todos ignoram quando tentam construir uma nova realidade. Mas antes de chegarmos ao ponto mais importante, deixa eu te fazer um convite rápido. Se esse vídeo está te ajudando a perceber que talvez você estivesse tentando mudar o reflexo sem mudar a imagem interna, deixa agora o seu like. Seu engajamento fortalece essa sequência e ajuda o canal a continuar entregando conteúdos profundos sobre Neville Goddard, poder do eu sou e manifestação da realidade. E se você quer continuar essa jornada da segunda temporada, se inscreva no canal Transformamente e ative as notificações. Agora, vamos voltar ao texto. A maioria das pessoas foi ensinada a procurar causas fora de si. Se existe uma doença, a causa parece estar apenas nos germes. E se existe conflito, a causa parece estar nas ideologias, nas pessoas, nas diferenças. Quando existe pobreza, a causa parece estar apenas na economia, no mercado, na falta de oportunidade. E quando existe frustração, a causa parece estar em alguém que não respondeu, em uma porta que não abriu, em um passado que não colaborou. E claro, no nível externo, tudo isso parece fazer sentido. Mas Neville Goddard toca em uma camada mais profunda. Ele mostra que a sabedoria do mundo, quando ignora a consciência, enxerga apenas a superfície. Ela vê o reflexo, mas não vê a luz que projeta. Ela observa a circunstância, mas não percebe o estado interno que a sustenta. É por isso que o texto afirma com tanta força que o alicerce de todas as expressões é a consciência. Perceba essa palavra. Alicerce. Tudo que é construído precisa de uma base. Uma casa não se sustenta no telhado. Uma árvore não se sustenta nas folhas. Uma realidade não se sustenta apenas nas aparências. Tudo aquilo que aparece na sua vida, de alguma forma, está repousando sobre uma concepção de si mesmo, sobre uma consciência de ser, sobre aquilo que você aceitou como natural dentro de você. E Neville aprofunda ainda mais quando declara que há apenas um poder. E este poder é Deus, a consciência. Isso não significa negar o mundo físico. Não significa fingir que circunstâncias não existem. Significa parar de tratá-las como a causa final. O mundo é consequência. A consciência é fundação. A aparência é construção. O eu sou é alicerce. É por isso que tanta gente tenta mudar a manifestação da realidade usando apenas força externa, mas continua reconstruindo os mesmos cenários com nomes diferentes. Porque se o alicerce não muda, a construção sempre volta a parecer a mesma. Você pode trocar de ambiente, de técnica, de estratégia, de plano, mas se a sua concepção interna continua sendo a mesma, o mundo apenas encontra novas formas de refletir aquilo que você ainda acredita ser. E aqui entra uma das frases mais poderosas do texto. Não sabeis que sois o templo de Deus e que seu Espírito habita em vós? Isso muda completamente o lugar onde você procura a solução. O templo não está fora. A fundação não está fora. O poder da consciência não está esperando aprovação externa para agir. Ele habita em você. Quando isso começa a ser sentido,
e não apenas entendido, o despertar da consciência deixa de ser uma ideia bonita e passa a ser um reposicionamento interno. Você começa a perceber que os ensinamentos de Neville Goddard não apontam para um mundo a ser dominado pela força, mas para uma consciência criadora que precisa ser reconhecida como origem. E Neville não para na teoria. Ele entrega uma imagem simples e poderosa para você nunca mais esquecer como a realidade funciona. É uma frase bíblica do livro de João, que torna tudo mais claro, quase impossível de esquecer. Ela diz: "Eu sou a luz do mundo." E essa frase, quando vista apenas como linguagem religiosa, pode parecer distante, mas quando você entende pelo olhar da consciência metafísica, ela se torna uma chave prática para a manifestação da realidade. Eu sou, a sua consciência, é a luz. Aquilo que você é consciente de ser são as imagens colocadas diante dessa luz. E o mundo é o espelho, que amplia, reflete e devolve essas imagens em forma de experiência. Por isso Neville afirma: o mundo é um espelho de magnitude, que reflete aquilo que eu sou consciente de ser. Isso significa que a sua vida externa não está apenas acontecendo ao acaso. Ela está refletindo estados, imagens internas, concepções de si mesmo que foram aceitas como naturais. Se você é consciente de ser preso, o mundo começa a refletir prisão. E se você é consciente de ser rejeitado, o mundo encontra formas de refletir rejeição. Se você é consciente de ser limitado, as circunstâncias parecem confirmar limitação. Mas quando você começa a ser consciente de ser livre, suprido, seguro e digno, o mundo também começa a reorganizar o reflexo em torno dessa nova concepção. E aqui é importante entender com calma: isso não é castigo, não é culpa, não é perseguição do destino. É projeção. A realidade é uma resposta ampliada daquilo que você sustenta como verdadeiro sobre si mesmo. O poder da mente subconsciente não trabalha contra você. Ele apenas dá continuidade à imagem que você mantém viva. A lei da suposição não pergunta se você quer aquilo. Ela responde ao que você aceita como sendo você. Por isso, tentar mudar o mundo sem alterar a autoconcepção é como gritar com um espelho. Você pode se cansar, se frustrar, se revoltar, tentar quebrar a superfície, mas o espelho não tem poder próprio. Ele apenas reflete. Você não muda o espelho. Você muda a face. E isso transforma completamente a forma como você enxerga a lei da atração de dinheiro. Porque a mentalidade de riqueza não começa quando o dinheiro chega. Ela começa quando a consciência deixa de se ver como alguém dependente, atrasado, insuficiente ou sempre à espera de salvação. A riqueza externa é reflexo e a consciência de valor é a imagem. Isso também transforma as técnicas de manifestação. A técnica não serve para consertar o reflexo de forma desesperada. Ela serve para alterar a imagem interna que está sendo refletida. Quando a técnica muda sua autoconcepção, ela tem poder. Quando ela nasce do medo, ela apenas reforça a sensação de falta. E então, Neville entrega uma pergunta prática, simples e profunda, capaz de mudar o seu estado em poucos segundos, se você realmente permitir. É uma pergunta-chave que pode interromper o ciclo inteiro de luta contra o reflexo. Ela não exige força, não exige explicação, não exige que você resolva a vida inteira antes de mudar de estado. Neville entrega essa pergunta de forma direta. Faça a si mesmo esta pergunta: como eu me sentiria se eu fosse livre? Perceba a inteligência disso. A pergunta não é: como eu vou resolver esse problema? Não é: quando isso vai acontecer? Não é: quem vai me ajudar? Não é: qual sinal precisa aparecer para eu acreditar? A pergunta leva você direto para o estado desejado. Ela não conversa com o reflexo. Ela conversa com a consciência que cria o reflexo. Quando você pergunta: como eu me sentiria se eu fosse livre? Algo dentro de você é convidado a sair da prisão mental do problema e tocar, ainda que por alguns segundos, a sensação da liberdade. E esses poucos segundos importam mais do que parecem, porque é ali que você deixa de alimentar a imagem antiga e começa a vestir uma nova concepção de si mesmo. Então, quando surgir escassez, não corra imediatamente para o desespero. Pergunte:
Como eu me sentiria se eu fosse rico agora? Quando surgir medo, pergunte: como eu me sentiria se eu fosse seguro agora? Quando surgir frustração, pergunte: como eu me sentiria se meu desejo já estivesse realizado? Quando surgir ansiedade por dinheiro, pergunte: como eu me sentiria se a minha vida financeira já estivesse em ordem? Essa pergunta não é fuga, é direção. Ela muda o foco da aparência para o alicerce. Ela tira a sua atenção do espelho e leva a sua consciência para a face que deve ser refletida. E o sentimento que surge como resposta é precioso. Neville explica que esse sentimento é o estado pai da consciência, a pedra angular, o alicerce sobre o qual a mudança de consciência é construída. Você não precisa mudar o mundo agora, só precisa sentir, por alguns segundos, como seria estar livre dele. Essa é a micro-vitória interna. Por alguns segundos, você não foi definido pelo problema. Por alguns segundos, você não obedeceu ao reflexo. Por alguns segundos, você tocou uma nova identidade. E talvez, no começo, esse novo sentimento pareça estranho. Neville compara os novos estados de consciência a um chapéu novo ou a um par de sapatos novos. No início, eles não parecem totalmente seus. Você sente diferença, acha estranho e até sente certo desconforto. Mas com o tempo, eles se ajustam e deixam de parecer novos e começam a parecer naturais. O mesmo acontece com a manifestação da realidade, a mentalidade de riqueza, a liberdade interna, a consciência de segurança, o estado de amor. Tudo isso pode parecer estranho no início se você passou anos vestindo outro estado. Mas ter domínio da fé é permanecer no novo sentimento, até ele deixar de parecer estranho e começar a parecer você. E agora você vai experimentar isso diretamente, vestindo por alguns instantes a consciência da liberdade. Agora é o momento de transformar isso em experiência. Feche os olhos por alguns instantes, se puder fazer isso com tranquilidade, respirando profundamente e soltando, por alguns segundos, o reflexo externo. Solte a necessidade de corrigir o mundo. Libere a pressa de resolver tudo agora. Solte a imagem antiga que você vinha carregando sobre si mesmo. Libere o problema que parecia tão real. Não lute contra ele. Apenas pare de alimentá-lo com a sua atenção. Então, pergunte internamente, com sinceridade: como eu me sentiria se meu desejo estivesse realizado exatamente agora? Não tente responder com palavras. Não procure uma explicação. Apenas permita que a resposta venha como sensação. Talvez venha como alívio, talvez como silêncio, talvez como leveza, talvez como uma pequena abertura dentro do peito. Fique com isso por alguns segundos. Agora repita internamente com presença: eu sou a luz. Eu sou a consciência que cria. Eu mudo a face, não o espelho. Sinta isso antes de olhar para fora. Sinta antes de procurar prova. Sinta antes de voltar ao problema. Porque esse momento não é uma fuga da realidade. É uma mudança da causa. É você retirando energia do reflexo e voltando para a imagem interna que o mundo reflete. Se por alguns segundos você sentiu a realização como possível, você já começou a vestir um novo estado. Essa é a micro-vitória deste episódio. Você não mudou o mundo pela força. Você não quebrou o espelho. Você apenas tocou uma nova face interior. E quando essa nova face começa a se tornar natural, a manifestação da realidade começa a responder de outra forma. Mas existe um desafio. Um novo estado. No começo, pode parecer estranho. Como um sapato novo, ele ainda não parece totalmente seu. Você pode sentir a nova realidade agora e, depois, voltar ao velho reflexo. Pode sentir segurança agora e depois se assustar com a aparência. E é exatamente aqui que muitos abandonam a criação antes dela amadurecer. No próximo episódio, você vai descobrir como permanecer no novo estado até ele se tornar natural. E por que a fé verdadeira não é intensidade passageira, mas constância. Agora escreve nos comentários: como uma decisão interna, eu mudo a causa e não o espelho. Inscreva-se no Transformamente e ative as notificações, porque esta segunda temporada é sobre domínio real da fé, consistência e execução interna. Caso ainda não tenha visto, assista aos vídeos anteriores e continue a playlist em ordem, porque cada episódio
aprofunda um nível diferente da sua consciência. E esse foi o terceiro episódio da temporada 2 da minissérie Sua Fé é Sua Fortuna Revelado, o segredo que muda a sua realidade, aqui no canal Transformamente. Nos vemos no próximo vídeo, pois a nossa transformação mental está apenas começando. Muito obrigado.